Eu comecei na política sendo candidato a vereador pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, em São Gonçalo do Sapucaí, em 1954. E a essa época eu era também diretor de um jornalzinho local de São Gonçalo do Sapucaí, onde havia uma política muito agressiva, muito dinâmica, entre o antigo PSD e a UDN e demais partidos. E fui eleito vereador, cumpri o meu mandato de vereador pelo PTB, e logo a seguir fui eleito prefeito do mesmo município como candidato único de todos os partidos. Cumpri este meu mandato de prefeitura, que foi bastante, do meu ponto de vista, dinâmico, eu dei tudo de mim, eu era prefeito full-time, 24 horas por dia, e ao final do meu mandato de prefeito eu fui eleito deputado estadual à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Fui eleito pelo Partido Republicano. Depois cumpri um segundo mandato. Eu fui deputado durante 2 mandatos. Eu fui secretário por pouco tempo. Eu fui secretário, foi exatamente durante o tempo que eu estive na secretaria que eu elaborei este projeto, esse novo organograma de planejamento para a administração mineira. Mas havia à época, no BDMG, o professor Paulo Camilo de Oliveira Pena, que era uma figura extremamente respeitada, né? E que dividia comigo funções na minha secretaria. Minha secretaria era de Desenvolvimento Econômico e Social. E houve um acordo, né, entre o governo do Estado, o governador então era o governador Magalhães Pinto, né, e a maioria dos partidos. Nós tínhamos a oposição apenas do PSD, que tinha como liderança o ex-deputado Pio Canedo, recentemente falecido. E o líder da coligação governamental era o deputado Hélio Garcia, posteriormente governador. O orçamento não era um problema político, nem administrativo, nem burocrático, e nem partidário. Havia como que uma comunhão de interesses das oposições e dos partidos governamentais e do próprio governo do Estado em torno do orçamento, da sua elaboração e do seu cumprimento. Outra iniciativa minha foi uma proposta de renovação estrutural do organograma administrativo do governo de Minas. Resumidamente, seria a diminuição drástica do número de secretarias. Eu achava excessivo, né, o número de secretarias, e também na organização do planejamento. Eu tenho um livro, inclusive, publicado, enquanto deputado, que chama-se Governo e Planejamento em Minas Gerais. E eu colaborei muito de perto com o professor Paulo Neves de Carvalho, que era secretário da administração, no sentido da reforma administrativa do Estado, que foi transformada em lei. Como deputado, eu fui praticamente presidente de todas as comissões especiais da Assembleia. Educação, serviço público, transportes. Eu fui o presidente, inclusive, da Comissão da Adaptação da Constituição Estadual, em 1967, quando houve a Constituição Federal de 1917, os estados adaptaram as suas constituições à Constituição maior. E eu fui presidente dessa comissão, inclusive. E fui vice-presidente da Assembleia Legislativa também. Vice-diretor de um Instituto de Estudos Parlamentares que existiu à época, fundado até pelo deputado Bonifácio Andrada. Eu passei a desempenhar este papel de protesto em relação à política dos governos autoritários de então. Eu me manifestei publicamente, através de entrevistas, de discurso. Isso tudo consta dos anais da Assembleia. Contra a Lei de Segurança Nacional, por exemplo, ela foi elaborada por um grupo restrito da elite militar e técnico-burocrática do governo federal e era realmente uma camisa de força colocada na sociedade brasileira como um todo, com várias restrições, censuras, inclusive a criação de um crime de desobediência.
Eu fiz várias manifestações no sentido, apelos ao governo federal para o reatamento de relações diplomáticas com Cuba. Caetano Veloso dizia isso, né? A gente nunca sabe onde coloca o desejo, né? Tem uma música do Caetano em que ele fala isso, né? E o meu mestre Raul Seixas, né? Que sempre dizia isso, né? Tente de novo. Ele tem uma música, né? Tente de novo, que eu acho que é uma espécie da minha Bíblia um pouco. Em 67, 68, quando o presidente Costa e Silva assume a presidência da República, ele anuncia à nação que iria fazer uma política de humanização da política. Foi uma abertura relativa. Foi neste momento que surgiram, não é, os maiores protestos da classe estudantil organizada através de passeatas. Aqui em Belo Horizonte era um clima era um palco muito ativo de lutas estudantis, não é? Os estudantes chegaram, perseguidos pela polícia, a se refugiarem na Assembleia. E nós demos acolhida aos estudantes, né? Eles ficaram lá 1 ou 2 ou 3 dias conosco, dentro da Assembleia, né? Legislativa. A teologia da libertação também começou dentro da Igreja Católica a dar os seus primeiros passos. Então, nós tínhamos também várias manifestações de protesto da Igreja, de religiosos, quando surgiu exatamente a figura de Frei Beto e de outros. Eu me manifestei sempre favorável a essas passeatas. Frente Ampla, que foi formada por 3 grandes lideranças nacionais caçadas. O presidente Juscelino Kubitschek, o presidente João Goulart, né, com o apoio do Partido Comunista, de Luiz Carlos Prestes, e João Goulart, também deposto do poder. Eles se reuniram e formaram uma frente ampla, em 1967. Eu tive uma certa participação, a partir de 1967 especificamente, no sentido de um protesto, antes da vigência do AI-5. Nos anos de 67, 68, eu tive uma atuação, além de um deputado considerado especialista em questões técnicas das comissões especiais, eu também passei a desempenhar um papel propriamente de protesto político, como eu estou dizendo, contra o regime autoritário que prevalecia à época. Outra iniciativa minha na Assembleia Legislativa foi a da revisão dos processos de cassação de mandatos dos deputados e de outras personalidades nacionais. E que resultou? Este projeto foi aprovado em primeira discussão, né? Depois foi para a Comissão de Justiça, que deu um parecer favorável, mas aí houve qualquer manobra em que o projeto foi engavetado. Foi essa cassação do deputado Moreira Alves que ocasionou o AI-5. E eu fiz um apelo aos deputados federais, eu e alguns outros deputados, no sentido de votar contra a cassação. Em 13 de dezembro de 68, veio o AI-5, que foi uma bomba no país, né? Foram cassados 120 e tantos deputados, e novas leis restritivas, várias assembleias legislativas foram fechadas, né? E estabeleceu um clima muito pesado. O presidente Costa e Silva teve um derrame cerebral, o presidente Médici, que era o chefe e diretor do SNI, assume a presidência da República, a chamada linha dura militar. E tudo isso vinha exatamente contra toda essa minha última atividade à época, né, de orientação ideológica e política. Eu achei que não havia mais clima para disputar uma reeleição para um terceiro mandato na Assembleia ou para um mandato na Câmara Federal. O pessoal que acabou lutando contra isso foi tudo para a luta armada. Dentro do caminho da legalidade da luta parlamentar, não houve mais
possibilidade de reação nenhuma. Tanto que a Frente Ampla acabou, não teve vida, com as cassações de mandatos, o novo Congresso foi inteiramente esvaziado, e a Assembleia Legislativa também. Não havia o caminho parlamentar e político, propriamente dito, foi inteiramente fechado, castrado a esta época pelo AI-5. Me recordo de uma frase dita pelo ex-deputado Dinar Mendes, já falecido, que era da UDN, que ao perceber essas minhas atitudes todas, me disse uma frase muito curiosa que eu guardo até hoje. Ele me disse o seguinte: olha, Jarbas, Caititu fora da manada, a onça come. O Caititu, você sabe, né, é uma espécie de porco do mato, né? Ele estava me dando um sinal, né, de que se eu começasse a divergir demais, né, que provavelmente eu seria devorado, né, pela onça. E, finalmente, a última atitude de protesto minha, que foi quase que terminal, porque logo após eu abandonei o meu mandato, antes do vencimento do prazo, foi o rompimento com o governo estadual. Independentemente, né, inclusive fui chamado a atenção pelo meu partido, né, o Dr. Clóvis Salgado era o presidente do Partido Republicano, e a bancada de colegas, né, não advertido de uma forma, digamos assim, pouco delicada, ao contrário, né, mas me chamaram a atenção que eu estava tomando atitudes à revelia, digamos assim, da bancada e da orientação do meu partido. Eu rompi com o governo estadual, abri mão, eu era presidente de uma das comissões especiais, creio que é de comissões técnicas, perdão, creio que é a Comissão de Serviço Público Civil. Eu renunciei à presidência. Por quê? Eu olhei para frente, assim, na minha vida, não é? Tive uma iluminação e falei: olha, para mim chega. Eu tinha 40 anos nessa época. Eu falei: para mim chega, isso aqui vai durar ainda 10 ou 15 anos no mínimo, como de fato durou, e eu não me sinto à vontade mais para continuar deputado. Logo após, eu abandonei o mandato, né? Eu consegui, então, uma bolsa de estudos do governo francês, não tive a menor ajuda do governo brasileiro e nem solicitei. Um curso de 1 ano e meio em Paris, de administração pública, e outro de um doutoramento em sociologia política. E fiquei na França, logo a seguir, né, fiquei na França cerca de 2 anos e meio, quase 3. Terminei o meu doutorado lá e terminei também esse curso de administração pública. Foi uma experiência fabulosa. Eu considero isso, realmente, na minha vida particular, foi uma verdadeira revolução existencial. Eu baixei 2 gerações, no sentido da convivência, passei a conviver com jovens do mundo inteiro, porque eu morava na cidade universitária, em Paris. Não é? Você imagina, aqui, talvez por uma insuficiência de prestígio, a nossa Assembleia Legislativa baixou o regulamento que os deputados tinham de ser tratados de Vossa Excelência. Pelos porteiros, pelas taquígrafas, pelos funcionários. Então, eu chegava na Assembleia, Vossa Excelência, e eu fui para Paris como estrangeiro, bolsista, entende? Vivendo no meio de jovens, morando na cidade universitária, fazendo refeições só no colégio, no restaurante universitário, convivendo com estudantes do mundo inteiro, inclusive do Brasil, 2 gerações ou uma abaixo da minha, que são os meus amigos até hoje. Eu nunca mais consegui me adaptar ao ritmo da minha geração, que está toda aí no poder hoje. Paulino Cícero, Murilo Badaró, Aureliano Chaves, eu não os acompanhei mais. Eu me afastei muito da política mineira e da administração, porque logo após o meu retorno, eu fiquei praticamente 2 anos e meio, 3 anos, né, no exterior, como disse a você, na França, sem voltar ao Brasil, sequer uma vez. E quando retornei, fui para o Rio de Janeiro, onde minha família residia, e fiquei alguns meses, uns 3 ou 4 meses desempregado. Eu cheguei da França desempregado, né? Eu não tinha emprego público, né? Minha vida tinha sido toda devotada à carreira política, e como político eu não pleiteei
qualquer espécie de emprego para mim ou para qualquer pessoa de minha família. Então, eu fiquei uns 3 meses desempregado no Rio, depois consegui um emprego na Fundação Getúlio Vargas, no Rio, onde fiquei 2 anos e meio, aproximadamente, trabalhando como sociólogo. Então, você vê que eu fiquei ausente de Minas uns 5 anos. Em 75, 76, quando o então deputado Aureliano Chaves veio assumir o governo do Estado, ele, que era da minha região política e que tínhamos sido companheiros na troca de votos para deputado federal ou estadual, isso era comum, a chamada dobradinha, né? E que era muito meu amigo pessoal, né? Tinha sido secretário de Estado também junto comigo, ele me convidou. Eu estava no Rio, trabalhando na Fundação João Pinheiro, escrevendo exatamente a minha tese de doutorado, que é sobre ideologia autoritária no Brasil, de 1930 a 1945, que é a gênese, a formação do pensamento autoritário moderno brasileiro que prevalece até hoje. Este livro, aliás, foi publicado pela editora da Fundação Getúlio Vargas do Rio, com um prefácio do professor Raimundo Faoro, figura nacionalmente intelectual, reconhecido nacionalmente. Eu estava em pleno trabalho de pesquisa e de... Eu voltei para Minas, para a Fundação João Pinheiro, para a Superintendência do Centro de Desenvolvimento em Administração, por vários motivos, inclusive pessoais. Eu resisti muito, tive muita dúvida. Inclusive, a essa época, o então deputado Wellington Moreira Franco, que tinha estudado comigo em Paris, junto com Celina Vargas, que era a esposa dele, e o Wellington depois veio a ser governador do estado do Rio, né? Mas nós tínhamos sido colegas de curso em Paris, em 70, 71, 72. Ele ia para a Câmara Federal e chegou a me oferecer uma cadeira para lecionar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Coincidiu isso tudo. Eu podia ter continuado no Rio, na Fundação Getúlio Vargas, e lecionando na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas houve pressões familiares, uma série de coisas. E logo depois fiz concurso para a Universidade Federal de Minas Gerais, né, para professor no mestrado de política, onde estou até agora. O Brasil não tem, isso é secular, não tem uma tradição política democrática. De 70 anos nós tivemos exatamente 35 anos de governos ditatoriais e autoritários e 35 anos de governos liberais, conservadores, eu não diria democráticos. Não chegamos à democracia. O Brasil é uma sociedade profundamente, todos sabem disso, todos veem, todos enxergam, não é? Mas há um conluio das classes médias em geral, com as elites econômicas, com os grandes grupos econômicos, financeiros, tanto dos meios de comunicação de massa, como financeiros e do grande comércio, né, das grandes redes de supermercado, como há um conluio. Tanto assim que nós chamamos hoje o governo Fernando Henrique Cardoso de uma república imperial. Eu acho que nós vivemos ainda um autoritarismo travestido de liberalismo democrático. A relação com a mídia, com a imprensa falada e escrita à época, da minha parte, foi sempre muito boa. Inclusive, havia um centro de cronistas políticos, eu não sei se existe ainda, dentro da Assembleia, né? Havia esse centro. E todo fim de sessão, de reunião, nós conversávamos muito com os jornalistas, né? E durante 4 anos, o meu segundo mandato todo, ao final do ano, eles faziam uma eleição dos 5 ou 10 melhores deputados. E eu tive a honra de ser incluído durante 4 anos entre esses melhores deputados da Assembleia. Havia isso,
mas dentro de um cenário maior, de um governo autoritário e ditatorial. Eu acho que é preciso ousar, eu acho que é preciso dar toda a liberdade. Na realidade, você pode ver que o Congresso e o Poder Judiciário, eles agem muito em função da imprensa e do Ministério Público. Se a imprensa fosse mais discreta, mais comedida, mais cautelosa, não é? E eu acho que ela já é muito, porque há uma grande parte da grande mídia que é muito aliciada pelo governo. Todos nós sabemos disso, não é? Sobretudo em relação aqui à situação de Minas Gerais e do governo Itamar Franco. Não é? Há uma prevenção, preconceito contra o governador Itamar Franco, que é inteiramente injustificado. Eu acho que sim, que o papel da imprensa, dos meios de comunicação de massa, de um setor, né, e do Ministério Público são os papéis de vanguarda no esclarecimento da opinião pública, mais do que o Congresso, que age mais em função dessas denúncias que são trazidas. Agora, se às vezes há um certo exagero, tanto por parte da imprensa quanto por parte do Ministério Público, eu acho isso preferível. E mesmo vale como contrapeso e como reação a essa outra grande mídia que está, digamos assim, quase que a serviço das grandes corporações econômico-financeiras e do governo federal. Nós sabíamos os limites, havia como que um conhecimento mútuo de jornalistas e deputados do que se podia dizer e do que não se podia dizer, do que seria publicado e do que não seria. Então a gente insinuava, avançava um pouco. Por exemplo, essas entrevistas que eu dei contra a Lei de Segurança Nacional e pela revisão dos processos de cassação de mandatos dos deputados, né, e tantas outras, as que eu me referi a você, apoio à Frente Ampla, foram noticiadas. Não só nos jornais aqui de Minas, como no Correio da Manhã, no Rio, no Jornal do Brasil. A Folha de São Paulo ainda não era um jornal de dimensão nacional. Não é? Então havia, quer dizer, noticiava-se, não é? Havia um consenso. Eu acho que um dos pontos fortes do atual estágio, desses 15 anos, da chamada abertura ou transição democrática que nós vivemos, um dos pontos altos, se não talvez o mais alto, é exatamente a atuação da imprensa e do Ministério Público. Eu acho os dois grandes fatores de democratização, de vigilância democrática, de denúncia. Eu era recém-formado em Direito pela Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro. Eu fui entrevistado, entre outros alunos recém-formados, sobre como nós víamos o futuro, o nosso futuro, no Brasil dos anos 50. Eu, como advogado à época, né? As tantas que a minha verdadeira vocação, meu verdadeiro destino, estava mais exatamente nas artes e na literatura do que na política. A poesia e a pintura, as artes plásticas, enfim, me dão, dentro de um outro clima, dentro de um outro cenário, dentro de um outro ateliê, digamos assim, porque a Assembleia pode ser um ateliê da política, né? Uma oficina da política, não é? Tanto quanto o ateliê, a oficina do pintor, não é? E o trabalho solitário do poeta é a sua própria oficina, né? O seu contato com a folha, do papel, as suas ideias, etc. Mas eu me considero mais realizado. Na Assembleia eu publiquei 3 ou 4 livros. Fora da Assembleia eu publiquei este, Ideologia Autoritária no Brasil, e tenho publicado ensaios em revistas especializadas de ciência política e etc. Poesia eu publiquei 4 livros. Né? Já coisa de 15 ou 20 anos que eu voltei a trabalhar em poesia, né? De início, todas quase publicadas no estado de Minas, né? É uma poesia corrosiva, eu diria corrosiva, né? É uma poesia
que hoje nós chamaríamos na linguagem da literatura moderna de desconstrutivista, é uma poesia que eu considero, e muitos comentaristas, né, comentários publicados em jornais daqui, de São Paulo, né, tem como uma poesia pós-moderna. Ao mesmo tempo que tenta superar a própria poesia moderna, né, faz, por meio de metáforas, de paródias, um pouco de crítica, de ironia mordaz e mesmo da pornografia, da sociedade de consumo, do poder. Tanto a poesia quanto a pintura, a pintura que eu fiz, eu fiquei 16 anos, esses últimos 16 anos, dos anos 80 até recentemente, né, como artista plástico, eu fiz 6 exposições individuais aqui em Belo Horizonte, inclusive no Palácio das Artes, né, e 2 exposições fora de Minas, mas pintura abstrata. Né, pintura abstrata. E a poesia eu publicava assim esparsamente algumas na imprensa mineira, e a partir do meados dos anos 90, 92, 93, eu comecei a reunir essas poesias e trabalhar mais. Publiquei 4 livros de poesia, né? Fora os 400 ou 500 quadros que eu tenho pintados. O meu período de política, de deputado, é a minha pré-história. Eu sempre digo, é a minha pré-história, né? A minha história verdadeira começa a partir do momento que eu deixei a política. A política é uma grande escola de sociabilidade.